Ao vivo também, tanto pela Rádio Congonhas 91.3 FM, quanto também pelas nossas redes sociais, você que nos acompanha aí, né, YouTube, Insta, enfim, segue aí nas ondas com Luiz Evandro. Quem está aparecendo aí agora na sua telinha é o senhor Wilson, que é secretário de Educação da Prefeitura de Congonhas. Primeiramente, senhor Wilson, muito obrigado por nos atender e vir aqui no programa. É um prazer ter o senhor aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Congonhas e uma boa tarde aí a você, boa tarde a toda a equipe aqui e boa tarde aos ouvintes também que estão aí com a gente, boa tarde ao pessoal das mídias aí. E vamos aí bater mais um papo aí sobre esse retorno às aulas presenciais. Eu digo que a gente, é um momento que eu sinto felicidade, sabe? De saber que a gente está caminhando nesse sentido. Sabendo dos receios, dos medos, das ansiedades de todos, mas só da gente pensar em ver a criançada, a meninada toda retornando, é um prazer muito grande. Precisamos ter todos esses cuidados, né? Mas eu acho que é muito importante e a gente comentar isso, porque a gente não pode pensar só nas coisas ruins. Pensar que nos benefícios que isso vai trazer para todos nós, né? Por telefone, quem está conosco agora é a Renata Adriane, que é coordenadora da Vigilância Sanitária de Congonhas. Renata, boa tarde, um prazer ter você aqui, viu? Boa tarde, Luiz Evandro. Boa tarde, senhor Wilson, nosso secretário de Educação. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora. É uma honra muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho com todo mundo que está nos ouvindo. Essa é a Renata que volta já já para falar conosco. Senhor Wilson, vamos começar falando sobre esse retorno às aulas em Congonhas. O senhor falava comigo sobre os prejuízos que esses alunos estão tendo fora da sala de aula, né, senhor Wilson? Como é que o senhor explica isso para quem nos acompanha nesse momento? Então, Luiz, a gente precisa analisar com profundidade, né, toda a situação que a gente vive. Passamos por um momento que realmente tinha que ficarmos recolhidos com todo o cuidado e com o processo de vacinação, os cuidados que vêm sendo tomados, a preparação dos ambientes, tudo isso para proporcionar para a gente um retorno, porque a gente sabe quanto estamos perdendo com isso. Se a gente falar das crianças dentro de casa, além da perda na aprendizagem, essa dificuldade enorme de captar, de ter o contato com o professor, de estar somente com o material impresso e uma condição às vezes precária nas mídias que são utilizadas, que ninguém estava preparado adequadamente para esse formato. Nós temos outros aspectos, os aspectos de violência doméstica sempre ocorre nos locais mais vulneráveis. Esse gap de socialização, esse quase 2 anos da meninada fora das escolas, isso é uma coisa irreparável que a gente não vai conseguir, a gente não sabe nem as consequências disso, né? O impacto na parte intelectual das crianças, que é muito importante, a construção da aprendizagem, ela é feita em conjunto, em equipe, compartilhando conhecimento entre elas. Tem inclusive a parte alimentar, né? Mesmo o município oferecendo um cartão alimentação, oferecendo essas condições, mas a gente nunca tem certeza se tudo isso está direcionado para aquela alimentação balanceada que as escolas têm proporcionado, com todo o cuidado, né? Então isso são perdas que a gente percebe nitidamente. E que o retorno às aulas, com todo aquele cuidado, com as escolas preparadas, inclusive com os pais conhecendo a estrutura das escolas, que é muito importante a participação de toda a sociedade nesse processo, ajudando a construir isto, né? E ganhando confiança, porque é assim que se consegue. A gente começar devagar, sem obrigatoriedade, com tranquilidade e com segurança de que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, eles estejam seguros, às vezes mais seguros, às vezes dentro do ambiente escolar do que do lado de fora, né?
Ô, senhor Luiz, como é que está sendo preparada as escolas em Congonhas para esse retorno? Na verdade, esse retorno não é segunda-feira agora, dia 9, não. Muita gente está pensando que já segunda-feira os alunos estarão de volta às salas de aula. Isso não é verdade, né, senhor Wilson? Não, então, a nossa rede é uma rede relativamente grande, né? Nós temos a parte municipal, o Estado, a Federação, né? A União também com a Escola Federal e as escolas particulares. Sabemos que variam muito a preparação de uma escola para outra, umas estão um pouco mais adiantadas, outras menos adiantadas. Quando eu falo adiantado, eu refiro à implementação do protocolo, todo aquele protocolo de segurança, né, sanitário que foi estabelecido e que precisa estar plenamente implementado para poder realmente trazer aquela segurança necessária para esse retorno. Então, algumas escolas particulares estão prestes a retornar, talvez no final da semana que vem ou no início da outra semana. A informação que eu obtive que o Colégio Piedade, por exemplo, e outras escolas particulares, talvez dia 16 de agosto já estarão retornando. Exatamente. Né? Eles já nos encaminharam a documentação e com todo conforme o checklist que foi estabelecido aí pela Vigilância Sanitária, eles estão conforme e a gente vai estar... Estamos encaminhando essa documentação para a vigilância para também fazer a sua vistoria e, em conjunto com as escolas, a gente verificar as condições, se está tudo ok, para possibilitar esse retorno. Então, como você disse, essas escolas particulares, inclusive 5 delas já encaminharam para nós o protocolo e a gente está retornando para eles, dando o parecer e pedindo alguns pequenos ajustes, algumas coisas pequenas, mas... a estrutura como um todo está dentro dos padrões estabelecidos. Renata, é você aí do outro lado por telefone conosco da Vigilância Sanitária como coordenação. Dito isso pelo senhor Wilson, por exemplo, né, que as escolas vão ter que enviar à Secretaria toda a documentação mostrando que estão preparadas, aptas a funcionarem nesse momento de retorno devagar para presencial. Em que parte, de que maneira entra aí a fiscalização da vigilância, Renata? Luiz Evandro, esse trabalho, mais do que nunca agora, tem sido de extrema parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. E, no caso, a Secretaria de Saúde... A coordenação de vigilância sanitária, a qual eu estou coordenadora, é que está na linha de frente. Então, conforme o senhor Wilson já explicou, toda e qualquer escola do município de Congonhas, não diferente da orientação que está sendo dada a todas as outras escolas do estado de Minas Gerais, é preciso que se organize toda uma documentação que, na verdade, é um passo a passo do que as escolas irão fazer nesse momento de retomada das aulas presenciais. Então, é preciso que se tenha essa documentação toda conforme. Então, a escola que vai voltar às aulas presenciais, ela precisa, primeiramente, procurar a Secretaria Municipal de Educação e entregar, né, o seu protocolo sanitário, junto dele mais 2 anexos, que é o roteiro sanitário, que, na verdade, né, senhor Wilson, trata-se de uma autoinspeção que a própria escola faz e o diretor, o gestor escolar, inclusive, assina que tudo aquilo está conforme, e mais um plano individual da escola, que é o anexo 1, que está inclusive no nosso decreto municipal, que foi divulgado ontem. Então, feito a juntada desses documentos, a Secretaria Municipal de Educação, ela verifica tudo isso, que nem o senhor Wilson comentou. Então, já tem documentos sendo entregues lá na Secretaria Municipal de Educação, e às vezes a educação verifica que tem algum ajuste, algum esclarecimento que precisa ser feito.
E logo que a educação dá o aceite e a aprovação para aquela escola poder retomar as suas atividades presenciais, a educação também aciona a vigilância sanitária para que seja feita vistoria sanitária em loco, né, no local da escola. E isso é importante que seja dito, que pode acontecer antes ou durante já as aulas presenciais terem iniciado. Então, o primeiro passo é realmente comprovar toda essa documentação e que essa documentação ela sirva realmente para ser somente uma forma de comprovar o que vai ser o dia a dia de segurança ali no ambiente escolar, que possa ser suficiente para que as aulas presenciais possam ser retomadas. A equipe da Vigilância Sanitária já está preparada, então logo sejamos acionados, vamos estar aí em loco, né, nas escolas, vendo tudo como está, para depois a gente também dar a nossa aprovação da saúde de que está tudo ok. Caso aconteça de a gente encontrar alguma inconformidade, nós vamos orientar, né, os diretores, os gestores escolares a corrigir aquela situação para que tudo possa realmente caminhar, garantindo a segurança de todos os envolvidos, dos alunos, dos professores, de toda a equipe que está ali no dia a dia das escolas. Senhor Wilson Fernandes, secretário de Educação da cidade de Congonhas. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, né? Uma preocupação muito grande desse retorno, porque as pessoas ficaram muito tempo afastadas da escola, das salas de aula, enfim, muito complexo toda essa situação. É obrigatório o retorno? O pai tem a opção de falar assim, meu filho, ele não vai para lá. Como é que funciona isso, senhor Wilson? Tá, então, não é obrigatório que o pai encaminhe o filho para a escola. Lógico que a gente vai comunicar ao pai, ele vai tomar essa decisão, vai estar nos relatando de forma formal, né, sobre esse desejo dele, e a gente vai, lógico, mostrar para ele a escola, como ela está sendo preparada. É importante que a gente transmita a segurança para ele, né? E é importante que a gente respeite a opinião dele. Uhum. E também é importante dizer que nós continuaremos promovendo a educação do filho dele de forma remota, através dos MAPs. Então, nesse período, a gente sabe muito bem que é um período de início gradativo, não é todo mundo voltando. Temos, por exemplo, alguns segmentos, igual a creche, que não volta nesse momento. Uhum. Ela é mais delicada, mais complexo o retorno. Então, a gente precisa ter segurança. E essa segurança a gente consegue aprendendo também, implementando um sistema de forma gradativa e aprendendo todos juntos, os pais, os alunos, todos os educadores, né? Nós que damos o suporte, estarmos juntos, mas a gente vai continuaremos a oferecer essas duas modalidades de ensino para o aluno, até que o pai tome a decisão realmente de falar, olha, agora eu sinto segurança, eu acho que meu filho pode voltar. Então a gente deixa isso como uma alternativa para o pai, é uma decisão dele, essa escolha. Os pais poderão ir às escolas, conhecer como é que está sendo feito o sistema, vão poder acompanhar os seus filhos na sala de aula? Dentro da sala de aula, não. Uhum. É até prudente que a gente colocou isso em alguns comentários e também até no próprio protocolo, uhum, que os pais chegam e deixam os filhos deles ali na portaria, que ali passa a ter um procedimento bastante rigoroso, um procedimento com distanciamento, com um mínimo de pessoas em contato. Então a entrada dele naquele momento não é adequada. Mas antes da escola, no período preparatório, nesse momento inclusive, a gente eles estão convidados durante a conhecer, a semana que entra agora, por exemplo. Exatamente, né? A conhecer o trabalho que está sendo realizado por cada escola. Uhum. Okay. Isso é fundamental. O sistema de retorno, como é que está sendo preparado tudo isso, Wilson? De que maneira vai acontecer? Os professores, por exemplo, foram vacinados com a primeira dose, né? Ainda não tomaram a segunda dose.
né? Exato. Muitos deles ainda não. E os alunos, nem se fala, e nós não temos ainda a vacina para essa faixa etária dos jovens ainda. Me parece que Belo Horizonte deve acontecer em breve, em outras partes do país também. O número será reduzido de funcionários que vão trabalhar por ali para evitar o máximo que não tenha aglomeração. Como é para funcionar esse retorno? Então, o retorno, como é um retorno híbrido, né, a gente continua com atividades remotas e atividades presenciais. As salas com o número de alunos reduzidos, garantindo o que está no protocolo, que é o distanciamento de 1,5 metros entre alunos e também o próprio professor. 1,5 m, então. 1,5 m. E também dentro das instalações das escolas estarão apoiadores, cuidadores ou inspetores, que a gente chama, que conduzirão, acompanharão as crianças, ou eventualmente vai no banheiro, utilizou aquela instalação, tem uma equipe para poder fazer a higienização, para não deixar que aglomere, que um aproxime de outro, que ocorra o compartilhamento de utensílios e objetos. Então, um cuidado muito grande nesse sentido. Não é todo mundo também que vai voltar para a sala de aula de uma vez só, né, senhor Luiz? Por exemplo, uma sala que em tempos normais colocava-se 40 alunos, por exemplo, né? Isso não vai acontecer. Não. A gente tinha em média, às vezes, 20, 25, 30 alunos em sala de aula. Considerando que é necessário manter o distanciamento de 1,5 m, isso foi reduzido drasticamente com o ajuste do layout. E aí as escolas vão estar comportando aí em torno de 10, 12 alunos dentro. E essa outra metade, ou às vezes até 1/3, né, dependendo do volume, do tamanho da sala, às vezes tem 1/3 na sala e tem 2/3 em casa. Pode acontecer de escolas. Isso vai ter uma rotatividade, senhor Luiz? Rotatividade. Por exemplo, os mesmos alunos que foram nessa semana, eles terão que dar lugar para outros que queiram ir na outra semana? Como é que funciona isso? Vai existir, isso vai variar de escola para escola. Para você ter uma ideia, tem escola que vai ter aula todos os dias. Sim. Aquelas escolas com número de alunos reduzidos, que comporta todo aquele número de alunos daquela turma, praticamente o ensino remoto, é lógico que ele vai acontecer se existir algum aluno que o pai, naquele momento, não concordar que ele participe do presencial. Então a gente vai estar dando o suporte dele em casa, mas aquela sala de aula, ela vai ter aula todos os dias. Então não existe. Agora, outras modalidades. Às vezes tem turma que é dividida em duas. 2 dias ou 3 dias. Então é uma modalidade que vai variar de uma escola para outra, em função da própria estrutura da escola, do tamanho da sala, do tamanho da turma. Então essa organização, nós criamos, junto com as escolas, uma comissão, ou seja, cada escola tinha uma comissão, e essa comissão estudou aquela escola e ofereceu uma sugestão para a secretaria de como seria a sugestão dela para o melhor atendimento dessa condição. Então a secretaria, com essas informações, estabeleceu alguns padrões, escolas com 2 turmas, 3 turmas, e nós vamos estar reunindo todas essas equipes a partir da semana que vem, cada grupo, e vamos estar discutindo com os gestores da escola aquela modalidade que ele sugeriu e discutindo os detalhes da implementação disso. Uma pergunta aqui, serão contratados novos professores, senhor Wilson? Porque aqui a Edna Cordeiro, que participa pela internet, falou que, por exemplo, ela não dobra. Como farão então? Né? Vai ter contratação de novos professores para essa situação? Então, está previsto, né? O próprio governo desenvolveu um processo para possibilitar a contratação de profissionais da educação, incluindo os professores, que for necessário para poder estar suprindo essas necessidades, para não ocorrer sobrecarga de atividades para eles. Então a gente vai ter a oportunidade de estar montando as equipes, toda a equipe, inclusive a equipe de apoio dentro da escola, e também os professores, de maneira tal que ele atenda o período, atenda a condição presencial e ter o momento de ou ele ou outro professor atender a condição remota
também. Renata da Vigilância, muito obrigado pela sua participação. Deixo aqui as suas considerações finais no nosso bate-papo sobre esse retorno, esse assunto delicado de tratar com relação ao retorno presencial híbrido, ou seja, da volta às aulas no município e no Brasil inteiro é assim, né, Renata? Isso mesmo. E é importante que a gente possa discutir e ir realmente, né, entendendo quais são os medos, identificando o que a gente pode, né, contribuir para deixar que as pessoas se sintam mais seguras e possam fazer a melhor opção. Conforme o Sr. Wilson disse, nenhuma família tem a obrigação de concordar em mandar os seus filhos para a escola de forma presencial. Essa é uma opção, não é uma obrigação de nenhuma família. E assim como a educação está se organizando, inclusive, né, essa pergunta foi bacana da Edna sobre contratação de outros profissionais na área da educação, eu posso dar uma notícia fresquinha aqui, né, que na verdade nós já começamos a divulgar isso na data de ontem. A equipe da saúde também está sendo reforçada justamente para que tudo que diz respeito ao retorno das aulas presenciais aqui no nosso município tenha um acompanhamento muito de perto. Então, começou já a trabalhar, né, durante essa semana, a equipe de monitoramento e resposta rápida à Covid-19, que é uma equipe exclusiva para dar um suporte às escolas, para monitorar toda e qualquer situação de saúde que gere dúvidas, que precise de orientação de algum isolamento, de algum acompanhamento da equipe de saúde. Então, é por isso que educação e saúde estão mais do que nunca trabalhando muito juntos nesse momento para que as atividades escolares no modelo presencial aconteçam com muita segurança. Obrigado, viu, Renata? Um bom fim de semana para você e um bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Essa é a Renata, coordenadora da Vigilância, que participou conosco. Senhor Wilson, muito obrigado pela presença do senhor. Aqui o Marcelo Augusto dando boa tarde. Juliana Martins na internet falando, a melhor opção é deixar os filhos em casa, com apoio da escola, né? De cada aluno. A Edna, nós já registramos aqui. A Meire Cristina falou, meus filhos não vão, talvez somente depois de vacinados. A Juliana Martins disse que a obrigação da secretaria é a equipe interagir com a população e não empurrar a goela abaixo a volta às aulas. E ainda culpar os pais, entregar os boletins e as notas em casa. Irão contratar novos, já foi perguntado, a Josefina está acompanhando e também a Denis Alexandre. A Edna Cordeiro falou que não concorda com a volta sem vacinação. O Marcelo disse que todos nós que trabalhamos com educação estamos criando os protocolos para retornar às aulas. Então, divide muitas opiniões, é sobre isso. Mas está aqui, todas elas, para que as pessoas possam, né, a gente ter o ato democrático, todos participarem. Então, fica aqui o meu agradecimento ao senhor pela presença aqui na Rádio Congonhas, também nas redes sociais e, como o senhor disse, é aguardar para ver como será essa questão do retorno, né, senhor Wilson? Exatamente, eu agradeço também a participação e também os comentários, que é muito importante, a gente tem que ouvir todo mundo e para trabalhar e aprimorar o processo e para poder trazer a confiança que é necessária para toda a população. O Denis diz aqui, estarei enviando meus filhos para a escola. Então divide muitas opiniões, né? A Poliana falou que bobo é aquele pai que manda um filho para a escola com essa pandemia louca, né? E está em todo o país. Então, é um assunto que divide muitas opiniões, né, Sérgio? Exatamente. Eu acho que a questão do retorno é essa mesmo, é bem cautelosa e importante que a gente tenha segurança, sinta segurança e confortável para fazer isso. E discuta, e participe também. Participe com sugestões. É aquilo que nada é perfeito nesse mundo, os riscos sempre vão continuar existindo, né? Mas que participe
dando sugestões para que a gente possa aprimorar também esse processo. As pessoas que queiram conversar mais sobre esse assunto durante a semana e queiram tirar mais dúvidas, como é que faz? Na Secretaria de Educação, os telefones, alguma coisa sobre isso, pode passar? Claro, eu vou deixar com você os telefones para poder a gente estar eu coloco lá. Abrindo esse canal de comunicação. Você pode ligar também no 1300 que informa, né? Exatamente, o 9090. 9090, né? 3731. Exato. 9090 ou então no 3731 1300, onde também todas as informações passam por lá. Exatamente. A gente já está disponível para e estamos abertos a ouvir, podem ligar, encaminhar sugestões para a gente e nós vamos de bom grado analisar e vamos continuar aprimorando o nosso processo para a gente, em breve, estarmos aí todos juntos, né, de forma presencial. É isso que é a esperança de todos. Se Deus quiser. Um abraço, Luiz. Bom fim de semana. Obrigado, viu? Eu que agradeço.